Paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo. Quero aqui desde já agradecer a vida de cada irmão, de cada irmã que estará conosco esta noite, juntos nessa live aqui, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E desde já eu quero estar agradecendo pela vida de cada irmão, de cada irmã que está se empenhando aí juntamente conosco, para compartilharmos deste momento maravilhoso de aprendermos e de estarmos na presença de Deus, podemos dizer assim, porque quando nós nos reunimos, conforme nos ensina a palavra, o Senhor ele se faz presente entre nós. Então eu quero desde já agradecer a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que vai participar. Divulga o link aí, meus amados, do estudo, Convida pessoas, é algo muito importante para nós que servimos a Deus. A paz do Senhor, irmã Mirelle, seja bem-vindo. A paz do Senhor Jesus, irmã Beatriz, seja bem-vinda. E é algo muito importante. Então, mande o link para alguém aí rapidinho, antes da gente dar a entrada aí, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que juntos venhamos aprender. A paz, irmã, Deus abençoe, minha querida. Para que juntos venhamos aprender, sobre um tema que com certeza é um tema bastante abrangente em relação a sermos cristãos. E embora seja o tema que vai ser usado nas campanhas de quinta-feira, eu quis trazê-lo para que nós venhamos conversar um pouco sobre ele no dia de hoje, para que juntos nós venhamos compartilhar e falar um pouquinho dessa questão de intimidade com Deus. Vai ser um tema aí que vai abranger as nossas campanhas, nas próximas quintas-feiras, e eu acredito que vai ser algo maravilhoso para mim e para a sua vida, e que realmente, irmãos, nós venhamos estar focados nessa questão, de intimidade, intimidade com Deus. Então o tema da nossa campanha vai ser intimidade, E eu acredito que Deus vai falar maravilhosamente conosco. E hoje nós queremos aqui, quem sabe, dar um pontapé inicial, para juntos discutirmos um pouco essa questão. A paz do Senhor, irmão Ricardo, seja bem-vindo, meu querido, em nome do Senhor Jesus. E desde já eu quero estar convidando vocês, meus amados irmãos, para a gente fazer uma breve oração aqui. E estamos, assim, buscando um pouco de Deus aqui na oração. E em seguida estaremos dando início ao nosso estudo aí, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, irmã Elaine. Nem todos aparecem aqui para mim, irmã. Sueli, seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Thalita, seja bem-vinda, minha querida. E nós estamos aí fazendo de tudo para que nas próximas lives nós consigamos transmitir pelo YouTube, para que alcance mais irmãos, para que mais irmãos sejam alcançados em nome do Senhor Jesus. Então se empenhe conosco aí, meus amados, se envolva nesse propósito e certamente Deus estará nos abençoando grandiosamente. A paz do Senhor, irmã Maria Fontes, seja bem-vinda, minha querida, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo, meus amados. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus eu te louvo e te agradeço, Senhor meu Deus, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concede, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai, eu te peço o auxílio do teu Espírito Santo, ó Deus, para que juntos possamos, meu Pai eterno, falar dessa questão, para que juntos possamos aprender, Senhor, mais de ti, que a tua graça, o teu poder alcance a vida de cada um dos amados irmãos, Senhor meu Deus, e nos dê a compreensão e entendimento da tua palavra para a glória do teu nome, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu irmão Isaías, meu cunhado, Deus abençoe sua vinda, meu querido, em nome do Senhor Jesus. Meus amados, então, essa questão de intimidade com Deus, Intimidade com Deus é um termo bastante abrangente, conforme eu já disse, para nossas vidas. E nós temos muitos fatos bíblicos
que nos mostram essa questão da intimidade com Deus, né? Que nos aponta essa questão de intimidade com Deus. Muitos e muitos homens, personagens bíblicos, nos dá esse exemplo de pessoas que vivem uma vida íntima com Deus, né? E cabe nós avaliarmos qual foram os resultados que eles tiveram nas vidas deles por ter essa intimidade com Deus. E certamente esses mesmos resultados irão alcançar a vida de todos aqueles que buscam ter uma vida íntima com Deus, né? A paz do Senhor, irmã Mariane, seja bem-vinda, minha querida. Nem todos os irmãos que aparecem às vezes aqui aparece um nome aqui para mim, meus amados, né? Mas de qualquer forma, seja bem-vindo a todos, em nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor, Mariana, seja bem-vinda, minha querida. Então, essa questão de intimidade é algo muito bom para que nós venhamos falar. Então, eu quero abrir também esse espaço para você que está aí cooperando conosco, né? Se quiser colocar um comentário, alguma coisa em respeito à questão de intimidade, um versículo bíblico, ou fazer uma pergunta dentro dessa questão, né? Fique à vontade, meu querido, em nome do Senhor Jesus, né, meus queridos? Isso na realidade, meus amados, né? Pai do Senhor, irmão Raimundo, Pai do Senhor, irmã Graziele, seja bem-vindo, minha querida. Na realidade, a intimidade com Deus é algo que toda a humanidade ela deveria buscar, né? Seria bom que se toda a humanidade viesse buscar isso, né? Inclusive, hoje nós vemos a humanidade passando pelo que passa, meus amados. Tudo que acontece hoje, que traz muita chateação, né? Traz muita tristeza. Pai do seu irmão Juraci, seja bem-vindo. Traz muita decepção ao ser humano, é justamente por ele não ter essa vida íntima com Deus. Pela humanidade ter se afastado de Deus. Pela humanidade ter feito aquilo que desagradou a Deus, e isso veio trazer esse bloqueio, né? Para que o ser humano não venha mais ter uma vida íntima com Deus. Lá em Isaías capítulo 59, no versículo 2, se não me falha a memória, vai dizer que Deus, a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não vos possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Encobre o seu rosto para que não os veja, e os seus ouvidos para que não vos ouçam. Então, o pecado, né, irmãos, a trajetória pecaminosa do ser humano fez com que ele se afastasse de Deus. Fez com que ele ficasse privado de ter a presença de Deus em suas vidas, né? Então, é algo que toda a humanidade deveria buscar. Não é algo exclusivo de um grupo, né? Isso não foi algo criado para ser exclusivo de um grupo ou povo, né? Deus ama a toda a humanidade e quer relacionar-se com ela. A distância que hoje existe, Pai do Senhor, irmão Wellington, a distância que hoje existe entre nós e o Senhor, ela foi criada pelo pecado, pelo erro da humanidade, né? Contudo, o caminho de acesso a Deus, ele foi aberto novamente através de Cristo. A humanidade havia perdido por completo essa intimidade com Deus, essa possibilidade de ter a intimidade com Deus. Seja bem-vindo, Kézia. Deus abençoe, minha querida. Em nome de Jesus. Então, o ser humano, ele havia perdido por completo essa porta, né, essa entrada, esse acesso a Deus, a essa intimidade com Deus. Mas, por intermédio de Jesus Cristo, essa porta ela nos foi aberta novamente. Essa porta, Deus abriu ela por intermédio da vida de Cristo. E hoje nós temos esse acesso. Hoje nós podemos ter esse acesso de voltarmos a ter uma vida íntima com Deus. Através de Cristo nós podemos ter uma vida íntima. Qualquer um, né? Qualquer um hoje
pode ter uma vida íntima com Deus. E a pergunta que cabe para mim e para você é a seguinte: você tem uma vida com Deus? Você tem uma vida íntima com Deus? Porque falar que cremos em Deus, irmão, né? Falar que servimos a Ele é uma coisa, mas ter uma vida íntima com Deus é outra coisa, completamente diferente. Há passos, há coisas que precisam ser feitas para que esse relacionamento venha a se desenvolver. É preciso ter conhecimento com Ele. É preciso buscar aquilo que os homens que tiveram intimidade com Ele buscaram. É preciso viver como homens que tiveram intimidade com Deus viveram, para que realmente nós tenhamos essa intimidade. Porque senão muitas vezes nós vamos passar tempo na igreja, tempo em uma religião, e muitas vezes nós não vamos desenvolver uma comunhão íntima com Deus. Mas Deus quer, né? Eu posso falar de uma forma geral, que Deus quer ter intimidade com você. Deus quer ter uma intimidade contigo. Mas o importante é o quanto que nós valorizamos isso, o quanto que nós queremos, o quanto que nós almejamos isso, né? O salmista disse: assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti. Então é necessário nós termos essa sede, nós temos essa fome de Deus. A paz do Senhor, irmã Andréia, seja bem-vinda, minha querida. É necessário nós termos isso. Porque se nós não tivermos essa fome, esse anseio pela presença de Deus em nossas vidas, nós não conseguiremos desenvolver uma vida íntima com Ele. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Então, é necessário nós fazermos isso. Então, se você, ou até mesmo eu, desejamos desenvolver um relacionamento com Deus real e profundo, nós temos que aplicar os conselhos apresentados na palavra de Deus. Nós temos que apresentar em nossas vidas, né? Nós temos que aplicar, né? Nós temos que aplicar em nossas vidas os conselhos apresentados na palavra de Deus. E certamente eu e você, nós viveremos experiências profundas com o Espírito Santo. A Bíblia diz que aquilo que o olho nunca viu, aquilo que o ouvido nunca ouviu, aquilo que nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem para nós. Muitas vezes, olhando para experiências de homens que tiveram intimidade com Deus, experiência que eles viveram, dá a impressão que não é para nós nos dias de hoje. Mas não é assim, meus amados. Deus, ele é o mesmo. A Bíblia vai dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquilo que Deus mostrou, as experiências que Deus teve com seus servos, aquilo que Deus mostrou para os seus servos, as coisas gloriosas da parte de Deus, que Deus apresentou para todos eles, Deus pode apresentar para nós também. Deus quer essa vida íntima conosco também, assim como ele teve com Moisés, assim como ele teve com Josué, assim como ele teve com Elias, com seus profetas. Deus quer ter essa mesma vida comigo e com você. Deus, ele não tem filhos prediletos. Não, para uns sim e para outros não, não. Deus, ele quer viver essa vida íntima contigo no dia de hoje, nos dias atuais, para que você possa ouvir a voz dele, para que você possa ser plenamente dirigido pelo Espírito Santo dele. Então, se nós aplicarmos os conselhos apresentados na palavra dele, apresentados na vida daqueles que tiveram a vida íntima com ele, com certeza, eu torno a repetir, eu e você viveremos experiências profundas. Realmente nós poderemos ver o que nunca vimos, ouvir o que nunca ouvimos e o que nunca subiu ao coração do homem. Você vê que quando, todavia, que Jó, ele se prepara para viver, para andar com Deus, vai chegar um momento em que ele vai dizer: olha,
Senhor, eu te conhecia por ouvir falar de ti, agora os meus olhos te veem. Ele vai viver experiências grandiosas com Deus. E é isso que Deus tem para você e para mim, meus amados, né? Deus tem para você e para mim. E o que vai acontecer nessas questões de experiência? Vamos lá para o começo da Bíblia, lá em Gênesis, meus amados, né? Quando a Bíblia vai dizer que após o Senhor, Deus criar todas as coisas, ele desenvolveu o hábito de visitar Adão e Eva. Deus ele ia todos os dias no final da tarde, né? E o objetivo de Deus ali era conversar, e desenvolver uma intimidade com a parte mais importante da criação, que era o ser humano. Você imagina, né? Que coisa maravilhosa, irmãos. Você imagina que coisa gloriosa ter um momento em que Deus venha falar com você, né? Não é só o momento que você se prostra para falar com Deus, mas você tem um momento em que Deus ele desce do seu alto, sublime trono e vem até você e começa a chamar pelo seu nome, começa a falar com você. Nós temos experiência, meus amados, de pessoas que já viveram isso nas suas vidas, e você vai ver no Novo Testamento que Deus ele se comunicava com o apóstolo Paulo, ele se comunicava com os apóstolos, ele falava, eles ouviam a voz de Deus. E Deus quer que você ouça a voz dele. Deus quer desenvolver essa intimidade com você a ponto de que você possa ouvi-lo, de que você possa senti-lo te direcionando para onde você deve ir. Então, Deus ali, toda tarde, ele vinha conversar com Adão e com Eva, né? Contudo, certo dia, Deus veio e ali, e o que aconteceu? Eles não estavam ali. Pai do Senhor, meu pastor, seja bem-vindo. Eles não estavam ali. Então o Senhor chamou Adão, perguntando para ele, onde tu estás? Embora Deus soubesse na sua soberania, ele queria que Adão falasse com ele, né? Está ali registrado no capítulo 3, do versículo 8 e 9 do livro de Gênesis, né? Então, com isso, 3 coisas ficam claras. Deus quer estar perto do homem, ele se importa com o que o homem faz e ele está à procura do homem. Ele está em busca do homem. Só que nós temos que também ir nesse mesmo sentido, que a Bíblia diz, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Foi o pecado de Adão e Eva que obrigou o Senhor, Deus, a expulsá-los do Éden. A partir daí, nós vemos o ser humano cada vez mais longe do seu Criador e acontece ali 3 coisas, já de princípio ali, pós a criação humana, ali perto da criação de Deus, 3 coisas que ocorrem já por causa do homem se afastar de Deus. Vai mostrar que Caim, vai acontecer o primeiro homicídio, onde Caim mata seu irmão Abel, né? Deus, ali no capítulo 6, Deus vai ver que a maldade do ser humano foi se tornando cada vez pior, até o ponto de Deus trazer o juízo sobre a terra. A ideia de destruição vem à mente de Deus no momento em que a relação do homem para com ele é praticamente inexistente. Praticamente inexistente. Aonde a maioria da humanidade, a maior parte, né, a Bíblia vai mostrar ali apenas um homem que Deus resolve salvar da terra, que é Noé. E a maior parte da humanidade, praticamente toda a humanidade, ela está afastada de Deus. Ela não tem o relacionamento com Deus ali, praticamente se torna inexistente. O coração de Deus fica triste e o plano original não deu, né? Não deu, foi manchado por nós, pela humanidade. As escolhas da humanidade distanciou ele de Deus. E hoje, as nossas escolhas
pode tanto nos aproximar de Deus, nos levar a ter uma vida íntima com Deus, como também pode nos afastar de Deus cada vez mais. Nós vemos aqui o que acontece ali. O homem que agradava a Deus, Noé, em meio a uma humanidade completamente perdida e escrava do pecado, alguém estava se comportando de forma diferente, que era Noé. Noé, ele está buscando uma intimidade com Deus. Ele está buscando uma vida com Deus. A Bíblia vai dizer que Noé andou com Deus. Ele agradava o Senhor com o seu estilo de vida. Então Deus, ele vai começar ali um projeto na vida de Noé e através da vida de Noé para a humanidade. Para tentar resgatar aquela humanidade. A vida de Noé pode ser resumida da seguinte forma. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daquele tempo. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Ele tinha 3 filhos, cujo nome eram Sem, Cã e Jafé, Ou seja, ele estava na contramão da sua geração. Ele se importava em ser correto diante de Deus. Hoje nós temos um mundo de influência ao nosso redor, meus amados. Nós temos um mundo totalmente corrompido, muito corrompido. E nós temos também essa opção de viver na contramão desse mundo, de se importar em fazer o que é correto diante de Deus, mediante o que a sua palavra ensina. Ou não nos importarmos com isso. Não nos importarmos com isso. E nos distanciarmos cada vez mais de Deus. Estar perto de Deus não significa estar dentro de uma religião ou estar dentro de uma denominação. Fazer parte de uma igreja não significa isso. Tem muitos que estão lá, mas não estão, meus amados. Como assim? A Bíblia vai dizer que o povo saiu do Egito e o Egito não saiu deles. Você entendeu, meus amados? Tem gente que está próximo de... Está ali no espaço onde Deus está, mas ele não está plenamente presente ali. A paz do Senhor, irmã Adriana, seja bem-vinda, meu. Tem um ditado que diz assim, um verso que diz assim, não é preciso estar só para se sentir sozinho. Porque muitas vezes, Deus está ali para recepcionar alguém e alguém está lá, mas não se faz presente para Deus. Então, meus amados, a geração de Noé ela não estava preocupada com a opinião do Senhor, com a sua direção. Ele era a única pessoa que se importava em fazer a vontade de Deus. O autor de Gênesis, ele nos mostra que havia muitas distorções na área da sexualidade, como adultério, relação sexual fora de casamento, fornicação, relação sem ser casado, homossexualidade, relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, era extremamente comum naqueles dias. Isso já acontecia, o que não é diferente muito dos dias de hoje. Noé, contudo, ele era um homem de família, marido de uma só mulher, e educava corretamente seus filhos. Um outro juízo é anunciado pelo Senhor. À medida que ficavam mais íntimos, o Senhor, Deus, revelou a Noé a sua tristeza com o ser humano e seu plano de destruir a humanidade, de acabar com a humanidade. Que nós sabemos que a forma escolhida é o dilúvio, E os sobreviventes, o único sobrevivente que restaram na terra foi justamente Noé e a sua família. Com a vida de Noé, nós aprendemos que intimidade com Deus é algo pessoal. Uma escolha que exige posicionamento e fé. Eu tenho que me posicionar. Eu tenho que me posicionar. Para desenvolver um relacionamento com Deus,
precisaremos de muita força, coragem para suportar a oposição do pecado, meus queridos. Para suportar as nossas vontades carnais que desagradam a Deus. É uma luta, irmãos, sabe? É preciso uma renúncia. Lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34, vai dizer o quê? Aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu morri, ele vai dizer, eu morri. Morreu. Agora, se eu vivo a vida que eu vivo, agora eu vivo pela fé. Pela fé, já não vivo mais. É Cristo que vive em mim. E o que você acha disso, meu amado? O que você está achando desse estudo? E a pergunta pertinente continua sendo a nós, né? Eu vivo uma vida íntima com Deus? Essa pergunta que cabe a mim, cabe a você. Pensando na nossa vida, que nós vivemos, na nossa grei, no lugar onde nós escolhemos para servir a Deus, será que eu vivo realmente uma vida íntima com Deus? Será que eu tenho vivido essa vida íntima com Deus, que é o que Deus quer de mim, de você? Após aí nós vamos ver também a história de vida de Abraão, que foi chamado o amigo de Deus. Após anos sem se revelar a ninguém, o Senhor finalmente falou com Abrão, filho de Terá, na terra de Ur dos caldeus ali. No primeiro diálogo que Deus vai ter com Abrão, que vai estar ali registrado entre eles, o Senhor ordena a Abraão que ele deixe a sua família, isto é, seus pais, parentes, e siga para uma terra que o Senhor lhe daria, seria dada a ele como herança. Sem hesitar, Abraão partiu. A Bíblia não vai mostrar nenhuma resistência da parte de Abraão. É o que deve acontecer em nossa vida. Porque cada vez, irmãos, que nós demoramos buscar essa vida íntima com Deus, isso mostra uma resistência da nossa parte em ouvir a voz de Deus. A própria Bíblia diz para o povo naquela época, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações como fez o povo no deserto. Porque cada vez que nós estamos deixando de viver essa vida íntima com Deus, nós estamos endurecendo o coração na presença do Senhor, meus amados. E isso não permite que nós nos aproximemos de Deus. Porque Deus, ele é santo. Deus, ele é santo. Da mesma forma que um sacerdote, ele se purificava, ele fazia todo um trabalho de purificação, de consagração da sua vida para se aproximar de Deus, assim é nós hoje. Não tem diferença. A jornada de Abraão em seu relacionamento com Deus, ela possui pelo menos 3 características que é importante que eu e você observe. Pai, primeiro, de uma nação. Intimidade com Deus por meio de do culto. E relacionamento com Deus por meio das promessas. Está registrado lá em 12:7, 12:8 de Gênesis. Abraão, ele é o primeiro da nação de Israel. Ele é o primeiro, o marco zero. Após o fracasso de Adão e a destruição do mundo com o dilúvio, o Senhor dá início ao estabelecimento de um povo separado para ele, através da vida de Abraão. E nós vemos toda a sua história ali. Em sua peregrinação, Abraão ele começa a estabelecer lugares de culto. A sua alma parece desejar estar perto de Deus e ser mais fiel possível ao seu chamado. A expressão ali edificou um altar ao Senhor e orou a ele, nos revela um Abraão crente. Só ora a Deus com o altar erguido quem crê, irmãos. Ele honra a Deus não apenas com altar e oração, mas também com oferta.
com parte de seus bens. Ao encontrar-se, a Bíblia vai dizer lá com Melquisedeque, que ele chama de sacerdote do Deus Altíssimo, ele reconhece que Abraão ele entrega ali o dízimo de tudo que ele possuía. O Senhor prometeu a Abraão torná-lo pai de uma grande nação, mesmo sendo ele velho, e Sarai idosa, né, e estéril, além de ser idosa, era estéril. Com o passar do tempo, Abraão teme que a promessa não se cumpra, mas o Senhor o encoraja. Né? Deus amplia a visão de Abraão, ordenando que ele olhe para cima, conte as estrelas do céu, né, se puder. Em seguida, prometeu que tão numerosa quanto as estrelas seriam seus descendentes. Perceba que Deus considerou a fé de Abraão. Perceba isso. O Senhor deseja ser crido quando não cremos. O chamamos e indiretamente de mentiroso quando nós não cremos. Abraão creu na palavra do Senhor e isso justificou. Isso justificou a ele. Com a vida de Abraão, aprendemos que intimidade com Deus exige atitude. Exige atitude. Não simplesmente palavra, não simplesmente promessas, não simplesmente crença, mas envolve atitudes. Exige atitude para ter vida íntima com Deus. Para que o nosso relacionamento com o Senhor floresça, nós precisamos ser dedicados a Ele, ser obedientes a Ele. É necessário fé, devoção da nossa parte. Amém, irmãos? Você pode comentar aí, meu querido. Pode falar algum versículo, pode se expressar aí. Eu vou ler a sua expressão aqui para os irmãos. Apesar que todos os irmãos aí que estão ligados aí, quando você expressa aí, né, os irmãos veem. E isso é importante para mim e para você, né? Então, o que eu tenho que fazer, meus amados? Eu tenho que desenvolver uma intimidade com Deus. Eu tenho que procurar em todas as áreas da minha vida desenvolver intimidade com Deus. Porque existem fases em nossa vida, várias fases em nossa vida, e nessas fases nós precisamos sempre estar focados nessa questão de intimidade com Deus. Né? Nós podemos desenvolver a nossa intimidade com Deus em meio à dor. Um exemplo, né? Abraão e Sarai, eles tiveram seus nomes mudados. O Senhor passou a chamá-los de Abraão e de Sara, né, que significa princesa. Eles geraram Isaque, que gerou Jacó, que se tornou Israel, né, e Jacó gerou 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Devido à fome que assolou toda a geração de Canaã, eles desceram ao Egito, descobriram que seu irmão José, que foi covardemente vendido por eles, era governador, né? E José libera o perdão, e Israel e todos seus filhos são acolhidos no Egito com suas famílias por muitos anos. Você vê que... Por que nós estamos falando dessa questão de José? Porque José, ele mesmo passando por um momento difícil ali, ele mantinha essa intimidade com Deus. Nosso irmão Raimundo está nos cumprimentando aí. A paz do Senhor, meu amado irmão. Né? Desejosos da palavra de Deus. Né? Me passou despercebida a saudação. Amém, meu amado. Estamos juntos em nome de Jesus. Né? Então, até que os anos se passaram, José e todos seus irmãos morreram, um rei que não conhecia a história de José assumiu o comando do Egito. Então Israel passou a ser duramente assolado, fazer trabalho escravo, torturas, fome, opressão, passaram a fazer parte do dia a dia deles. Mas no meio dessa loucura, Faraó deu ordens para que todos os meninos nascidos ali, hebreu, fossem jogados no rio Nilo, né? Esse objetivo era eliminar a resistência dos filhos de Israel. Pai do Senhor, irmã Sueli. E José nunca perdeu a fé, e a fé vira intimidade. Amém, irmã? É verdade, a fé, ela tem um ponto que ela
se torna intimidade com Deus. Então, milhares de crianças hebreias naquela época, meus irmãos, foram mortas, né? Mães enlutadas, pais desesperados. O povo de Israel clamava, começa agora a clamar a Deus, né? De dor, de angústia. E depois de muito sofrimento, o Senhor Deus ouviu o clamor do seu povo e aí Deus decidiu agir em prol deles. E debaixo de tamanho sofrimento do povo de Deus, que clamou, foi ouvido e o Senhor lembrou-se da sua aliança com seus servos. E isso nos mostra que Deus, ele está atento às circunstâncias das nossas vidas. Em todo tempo, em todo momento, em qualquer situação, Deus, ele está atento às circunstâncias das nossas vidas, meus queridos, né? Até que vai vir Moisés, o libertador, e no capítulo 3 de Êxodo, o Senhor fala com Moisés por meio de uma sarça e ordena que ele vá ao Egito e liberte Israel. E pela primeira vez desde a criação do mundo, o Senhor falou seu nome para o ser humano. Nosso pastor está dizendo que em meio a momentos de angústia podemos desenvolver a intimidade com Deus por meio da busca, né? O Senhor sempre estará pronto a este relacionamento com o ser humano. Plena verdade, né? E nós tivemos muitos e muitos homens que em meio ao sofrimento, em meio à perseguição, se aproximaram de Deus, né? Tem muitos exemplos bíblicos, podemos dizer de Elias nas perseguições, podemos dizer o próprio povo de Deus nas perseguições, podemos ver pessoas que em meio até à morte, como aquela mulher que perde o filho, ela vai ainda ter uma experiência gloriosa com Deus, né? Em buscar essa intimidade com Deus, né? Então, ali quando Deus ele se revela a Moisés, ele fala o nome dele, né? Pela primeira vez. O Eu Sou foi adiante de Moisés no Êxodo, né? Que vemos daí em diante uma série de acontecimentos extraordinários da parte de Deus. Quando ele se revela ali ao povo dele, e Moisés desenvolve uma íntima comunhão com Deus a ponto de querer ver o próprio Deus, né? De querer ver, contemplar Deus na sua formosura, o que não lhe foi possível, né? Aí Deus vai se revelar ali através de acontecimentos extraordinários, como eu disse, né? As 10 pragas, a coluna de nuvem e de fogo, né? A travessia do Mar Vermelho, a fonte das águas em Meribá, né? Os 10 mandamentos. Anos após a saída do Egito, o povo acumula inúmeros erros, mesmo assim, né? Contra o Senhor. Certo dia, o Senhor ele chama Moisés e diz que não irá mais adiante deles, pois poderia matá-los, né, no caminho, devido à indignação com a sua desobediência. Moisés, sem pensar muito, disse que se o Senhor não fosse com eles, a viagem se encerraria ali. Percebemos que Moisés ele valoriza a comunhão com Deus, né? Não os milagres, não outras coisas, né? Porque ele poderia simplesmente falar, não, tudo bem, Senhor, né? O Senhor já me salvou, mesmo o Senhor já me deu a graça de tê-lo conhecido, de ter me abençoado, de ter me dado poder, né? Não, nós percebemos que Moisés ele não valoriza milagres ou outras coisas da parte de Deus, mas ele valoriza a comunhão com Deus. Apenas o Senhor promete manter um anjo diante deles que manteria a operação das maravilhas, né? Mas este não era o foco de Moisés. O seu foco era a presença de Deus. E para mim, para você essa noite, que preciosa lição, né, irmãos? Que preciosa lição. O quanto que nós valorizamos a vida íntima com Deus, a presença de Deus, né? Hoje nós vivemos dias em que as pessoas querem milagres, querem ser abençoadas, querem viver um monte de coisa na presença de Deus e querem obter um monte de coisa da parte de Deus, mas não preservam o relacionamento com o Senhor. E o que é mais importante na minha e na sua vida, né?
O conceito revolucionário. O conceito revolucionário. Na oração chamada de Pai Nosso, o Senhor Jesus ele introduz chamando Deus de Pai. E é assim que Jesus o chama. É assim que Jesus o chama. O mestre dos mestres inaugura um novo conceito de intimidade com Deus. A relação paternal, conforme escreveu o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 2, 18 ali em diante, onde somos descritos como família de Deus. Família de Deus. Este trecho bíblico nos mostra que só podemos nos aproximar de Deus por causa daquilo que Cristo fez por nós. A graça nos torna conhecidos do Senhor, membros de sua família. Então, meus amados, o que nós podemos fazer? O que devemos fazer para desenvolver essa vida íntima com Deus? Além de, primeiramente, desejar isso, de querer isso, de anseiar por isso, de ter fome e sede disso. Nos dias atuais, existem muitos ensinos, doutrinas, denominações, cada um apresenta o reino de Deus de forma que crê. No entanto, nem sempre é a forma como a Bíblia ensina. Então nós temos que, o nosso manual de conduta, de fé e de conduta tem que ser a Bíblia, tem que ser a palavra de Deus. É por intermédio dela que nós podemos nos aproximar de Deus, através dos conselhos dela. E existem alguns conselhos bíblicos que podem nos ajudar a evitar armadilhas em nossas vidas, através de falsos ensinos. Tem um conselho bíblico que nos manda a manter uma leitura diária das Escrituras. E é bom que eu e você, como cristão, pelo menos uma vez por dia, em algum momento, nós tiramos um tempinho para poder dar uma meditada na palavra de Deus, de lermos alguma coisa a respeito de Deus, fazermos um estudo, uma pesquisa, alguma coisa desse tipo. A própria Bíblia vai nos dizer assim, persiste em ler, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, capítulo 1, versículo 3 do livro de Apocalipse, bem-aventurado é o que lê, o que ouve, o que guarda, que está nas Escrituras. Em várias, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, lá em capítulo 30, verso 5 do livro de Provérbios. Muitas e muitas frases bíblicas nos estimulam a ler, a meditar na Bíblia. Tem um conselho que nós devemos manter um bom estudo bíblico. Tenha uma Bíblia de estudo na sua casa, e medite, compare ali. Tem uma boa Bíblia de estudo aí. Nós temos várias Bíblias aí de estudos muito boa para nos ajudar a conhecer um pouco melhor a palavra de Deus. Tenha pelo menos um momento de oração eficaz no seu dia. Determine um tempo maior que 10 minutos, pelo menos, Porque muitas vezes nós deixamos para orar a Deus na hora de deitarmos, colocamos o joelho no chão, muito obrigado, Pai, pelo almoço, pela comida, pelo dia, e tchau, já era, Então, mantenha um tempo de oração de qualidade com Deus, onde você possa conversar com Deus, onde você possa falar com Deus, Mantenha um tempo assim, Separe alguns dias no mês, se possível, conforme a Bíblia ensina, para jejuar. Faça um esforço para isso. É possível na realidade, irmãos? Para que você jejue, para que você consagre a sua vida. Alguma coisa que você perceba que está tomando muito o seu tempo em relação ao tempo que Deus te dá. Procure isolar um pouco essas questões, Hoje nós temos aí o celular, que toma boa parte do tempo do dia das pessoas. E a Bíblia, estudos nos dizem hoje que grande parte da sociedade já gasta mais de 1/3 do seu dia nas redes sociais, na internet, vendo os atrativos, algumas coisas assim desse tipo, meus amados? Combata os vícios carnais que roubam seu tempo com Deus. O outro conselho é priorize o reino dos céus.
É o que a Bíblia nos ensina. Né? Lá em Mateus 6, Jesus vai dizer para os discípulos, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, dê prioridade ao reino de Deus na sua vida. Procure, né, estar sempre na presença de Deus, na congregação, onde a palavra de Deus é anunciada. Né? E é isso aí, meus amados. Né? Esses são alguns conselhos, alguns estudos que nos mostram como obter uma vida íntima com Deus. E o que você acha disso? Você pode dizer aí, tem algo a acrescentar aí, a nos dizer, para que juntos possamos aprender? Né? O que você acha disso? O que você acha? O que você achou desse estudo de hoje? Né? E que isso não fique simplesmente aqui nessa discussão de um estudo, né, meus amados, mas que isso venha para a prática do nosso dia a dia. Porque muitas coisas nos têm privado da presença de Deus, de ter uma vida íntima com Deus. E Deus quer ter uma vida íntima com você. Deus, ele quer se revelar a você, né? Na sua grandeza, Deus, ele quer se revelar a você. Deus, ele quer usar a sua vida, né? E nós estaremos hoje concluindo esse estudo, meus queridos, né? Concluindo esse estudo no dia de hoje, dizendo o seguinte: a intimidade com Deus demanda, no mínimo, tempo, conhecimento e empenho. Ela promove, primeiramente, uma mudança de caráter e de comportamento. O seu relacionamento com Deus não deve ser baseado, primeiramente, pelo que você sente, né? Mas pelo que está escrito a você, né? E você faz. A minha oração de hoje é que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver essa vida íntima com Ele. Né? E o que você achou da experiência, né, com esse tema? Deixe o seu comentário aí, né? Se você conhece alguém que se interessa por esse assunto, apresenta esse estudo, né? Compartilhe, abençoe vidas, né? Em Deus você pode fazer muito mais do que imagina, meus queridos. Principalmente se eu e você tivermos uma vida íntima com Ele. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que esteve aí nessa live de hoje, compartilhando conosco com esse estudo maravilhoso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu amado. Busque essa vida íntima com Deus, meus amados. Busque. Comece de hoje. Se você não tem tido essa vida íntima com Deus, comece de hoje a demandar tempo nas suas orações, né? Esse estudo tem trazido a sensibilidade que precisamos, né? Muito bom. Para que busquemos conteúdos que edificam, como as sugestões colocadas pelo presbítero aí, nosso irmão Raimundo comentando. Muito obrigado, meu amado, pela sua contribuição. Deus abençoe grandemente a sua vida. Então, faça isso, meus queridos. Comece já. E Deus certamente vai proporcionar tantas coisas a você que você nem imagina. Você nem sabe que existe. Vai ser maravilhoso. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejar uma noite abençoada na presença de Deus, que você durma tranquilo, uma noite de tranquilidade para a sua vida, para a sua família, e que Deus repreenda todo o mal, tudo aquilo que tem sondado a sua vida, né? Que essa intimidade com Deus faça você crescer na fé, faça você se aproximar mais de Deus. Deus tem coisas grandiosas para a sua vida, meu querido, minha querida, mas busque viver intimidade com Deus. Amém, meus amados? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus.